Graça e paz, amada igreja. Amém. A alegria é toda minha de poder estar na minha comunidade, podendo, como testemunha do Senhor Jesus, falar acerca daquilo que Ele faz nos nossos corações, que faz através de nós, mas que nos ensina nessa jornada linda e maravilhosa que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Queridos, normalmente quando eu prego nas igrejas presbiterianas, no mês de agosto, eu faço questão de dizer e relembrar de que, embora esse seja um mês onde nós enfatizamos missões, está longe de ser o único mês onde nós estamos envolvidos com missões. Em mês de agosto nós paramos para refletir acerca da nossa história, para refletir acerca desse tema que está no coração de Deus, que na verdade foi através da missão dele que nós chegamos até aqui, mas sempre lembrando de que não para aqui. A comunidade cristã, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é essencialmente uma comunidade missionária. E é com muita alegria que a gente sobe que eu estou aqui nesse púlpito, onde normalmente daqui eu sou abençoado, como vocês estão, através de tantos servos de Deus que aqui nos ensinam, aqui nos alimentam espiritualmente, e é um privilégio, um prazer poder estar aqui. Eu e minha família, depois de 16 anos servindo no campo missionário, voltamos para Recife, e foi aqui que nós encontramos descanso, que nós encontramos alento, e eu quero dizer para vocês, talvez nunca tenha dito isso para o pastor Cláudio, mas atualmente na função que eu sirvo dentro da Pioneiros, viajando bastante pelo mundo, é muito gratificante poder sair e lembrar que a minha família, ela tem essa igreja, essa comunidade para congregar. Seja Vitória no seu discipulado, seja Flavinho na juventude dessa igreja, ou a minha esposa Verônica no grupo familiar e também na valorosa SAF. Louvado seja a vida dessa igreja diante do Senhor. Mas como eu disse, queridos, hoje nós estamos servindo de uma maneira diferente nos 2 últimos anos. Para quem não nos conhece, eu e Verônica saímos daqui de Recife em 2002 para ministrar entre povos não alcançados no sul da Ásia. Então, eu, formado no nosso querido SPN, aqui mesmo, me preparei e em 2002 partimos primeiro para Bangladesh, onde passamos 10 anos ali plantando igrejas entre muçulmanos e depois cruzando a fronteira e nos últimos 4 anos da nossa estada, morando em Calcutá, servindo a igreja do Senhor ali. Voltamos em 2016 e aqui temos deste lado de cá servido. Como eu costumo dizer, eu posso até estar longe dos menos evangelizados do mundo, mas eles nunca estarão longe do meu coração. Então, onde quer que eu esteja, eu estarei buscando levar o nome do Senhor Jesus, ou contribuindo de alguma forma para levar o nome do Senhor Jesus para os locais onde ainda não há, muitas vezes, sequer oportunidade de ouvir falar dele. Então, nós hoje usamos aqueles anos, 14 anos de experiência que nós tivemos entre não alcançados, para preparar brasileiros para enviar ainda para esses lugares que ainda precisam ouvir do Senhor Jesus Cristo. E eu sou um grande entusiasta da igreja brasileira. Eu acredito nos missionários brasileiros. A igreja brasileira hoje, não sei se você sabe disso, mas é uma das que mais cresce no mundo. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por estar vivendo hoje na igreja brasileira e tendo a chance de mobilizar obreiros e testemunhas que possam levar o nome do Senhor Jesus ainda para lugares que ainda não o conhecem. Então, hoje eu sirvo dentro da nossa agência. A Pioneiros é uma agência missionária internacional, interdenominacional também, que serve enviando missionários de 17 países diferentes. Hoje somos mais de 3.000 ao redor do mundo, e eu me considero um privilegiado, porque eu tenho, na minha função, como trabalho, imaginem vocês, para mim é mais prazer do que trabalho, eu tenho o privilégio de assistir o Deus Criador Todo-Poderoso juntando e atraindo para si uma noiva linda, como diz o Apocalipse 21. Uma noiva linda que um dia estará diante dele, diante do Cordeiro. E eu tenho, então, a chance de ver isso em primeira mão. Então, é um verdadeiro privilégio. Tantas vezes nessas viagens eu gostaria de estar com muitos outros, com a minha família, com a minha igreja, mas não consigo nem levar minha esposa. Então, infelizmente, muitas vezes eu estou usufruindo disso quase que sozinho, mas a gente tenta compartilhar dentro daquilo que pode. E vou começar aqui falando, gente, e o nosso sermão hoje tem a ver com
viver tempos de boas novas, porque nós estamos vivendo. Acredite se quiser. Nós vivemos tempos de boas novas, independente da realidade que a gente encontra lá fora. E eu quero mostrar, dar um tempo, uma história, contar uma história para você que ilustra essas boas novas que muitas vezes a gente não escuta falar. Mas, como falei, eu viajo, então, sob a minha supervisão, dentro da Pioneers, hoje está as Américas, a Oceania e o Oriente Distante. Então, eu viajo para diferentes países, supervisionando esforços de mobilização missionária e plantação de igreja em diferentes países. Ano passado, eu tive o privilégio de visitar algumas das nossas equipes trabalhando na Austrália, mais especificamente trabalhando com a diáspora, ou seja, com pessoas em deslocamento, imigrantes, profissionais, estudantes que estão morando lá. E tive o privilégio de conhecer um irmão que eu vou chamar aqui de Hassan, tá? E Hassan faz parte hoje de uma das nossas equipes que trabalha na Austrália. Ele não é australiano e ele tem uma história simplesmente fantástica. Eu conheci Hassan e eu tive a bênção de ser levado por ele de um local para outro, onde ele me deu o privilégio de ouvir o seu testemunho. Eu já sabia, mas o escutar em primeira mão dele foi algo ainda mais especial. Hassan é um iraniano. E ele estava no seu país, morava no seu país até 10 anos atrás, quando algo transformou a vida dele. Tudo começou com um sobrinho que foi bater na prisão. E Hassan, ouvindo falar aquilo, ficou curioso, foi saber o que tinha acontecido, foi visitar o seu sobrinho, e conversando com o seu sobrinho, ele escutou o motivo, que em primeira instância, em primeiro momento, lhe trouxe alívio. O motivo era professar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Hassan, em um primeiro momento, ficou tranquilo, porque disse, então está fácil de resolver, não é nenhum assassinato, não é nenhum crime mais grave, então você vai fazer o seguinte, meu sobrinho, você vai fazer uma declaração renunciando ao cristianismo, renunciando ao Senhor Jesus, e você vai sair daqui. Está fácil de resolver. E depois que você sair, você faz o que você bem entender da sua vida, mas, por favor, faça essa carta. Meses se passaram, o sobrinho não aceitava fazer aquilo, Hassan novamente, pelo telefone agora, não mais pessoalmente, falou com o sobrinho, e as últimas palavras que ele ouviu do seu sobrinho foi, eu oro para que um dia você entenda por que é que eu não posso aceitar essa sua sugestão, por que é que eu não posso renunciar ao Senhor da minha vida, o Senhor Jesus Cristo. Aquelas foram as últimas palavras que Hassan ouviu do seu sobrinho, porque, infelizmente, ele faleceu na prisão. Ele morreu naquela prisão. E Hassan teve a incumbência, imaginem vocês, de, em nome da família, pegar o corpo e levar para que a família pudesse enterrá-lo. E Hassan conta que aquela experiência foi transformadora. Eles enterraram o sobrinho de Hassan, mas a vida de Hassan nunca mais foi a mesma. E um incômodo pairava na sua vida. Ele não conseguia entender como alguém que poderia sair daquela prisão de forma tão fácil poderia recusar uma solução como aquela. E queria entender quem é esse Jesus Cristo pelo qual o meu sobrinho deu a sua própria vida. Aquilo incomodou Hassan a tal ponto que 2 anos depois ele tomou a decisão de sair do Irã para poder saber quem era esse Jesus Cristo. Tomou a sua esposa, sem filhos, e foram para a Austrália, ou pelo menos tentaram chegar lá, porque foram detidos pela imigração, foram conduzidos para uma ilha que a Austrália mantém com imigrantes ilegais, e ali ele esteve durante 6 anos. Mas durante aquele tempo, ele aprendeu inglês, conseguiu uma Bíblia, e teve contato com outras pessoas que puderam, finalmente, lhe contar um pouco mais acerca do Jesus pelo qual seu sobrinho faleceu. Hoje, Hassan é um dos nossos missionários, falando desse mesmo Jesus para outros imigrantes que chegam como ele na Austrália, talvez não querendo saber quem era esse Jesus, mas certamente com a necessidade de ouvir falar. A igreja está sendo formada, a noiva está sendo adornada, meus queridos. E hoje nós vamos estar refletindo sobre esse assunto, tempos de boas novas. E nós vamos estar, eu pediria que a igreja, pela última vez, que se colocasse de pé, pelo menos,
Nessa nossa reflexão, nós vamos ler o texto que se encontra em 2 Reis, queridos. Em 2 Reis, capítulo 7, nós leremos os versículos. Para começar, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros, mas para começar, nós leremos a narrativa bíblica que se encontra entre os versículos 3 a 15. 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 a 15. É a história de 4 leprosos. E aqui diz as Sagradas Escrituras: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então, disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então, os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, porque Tu és o Deus da missão. E Tu estás trabalhando mesmo quando dormimos, Senhor. Tu não dependes de nós, mas Tu nos fazes um convite maravilhoso de sermos Teus mensageiros. Senhor, é com a Tua santa palavra aberta diante de nós que nós te pedimos a Tua presença nessa noite, escrevendo nos nossos corações a mensagem que eu tenho certeza Tu tens reservado para cada um de nós aqui pessoalmente. Vem conosco estar, abençoa esse culto no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos e irmãs.
vivemos tempos de coisas boas e talvez poucas histórias nas Sagradas Escrituras possam ilustrar a missão de Deus e o papel do seu povo dentro dela, como esta história que nós acabamos de ler. É uma história que precisa de contexto, e daqui a pouquinho a gente vai ler um pouquinho mais para que vocês entendam o contexto que envolvia os fatos que nós acabamos de ler. Ela se dá cerca de 800 a.C., cento e poucos anos depois de Davi, já com o reino dividido após a morte de Salomão. O reino é dividido em dois, um do norte, um outro no sul, e aqui essa história ela se passa em Samaria, capital do reino do norte. E o que acontece, é esse o contexto que a gente vai falar, a partir do versículo 24 do capítulo anterior. O que acontece aqui é um sítio. Então aqui você pode acompanhar comigo, segundo a Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, vai nos informar o contexto envolvido aqui. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Então, não é de hoje que a inimizade entre sírios e israelenses, ela data de muito tempo atrás. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, não é uma incursão, como muitas vezes a gente encontra nas Sagradas Escrituras. Aqui nós estamos falando de uma guerra, e de uma guerra que teve Samaria sitiada. O sítio era uma estratégia de guerra muito utilizada no passado, quando se pretendia provocar ou a rendição do adversário, do inimigo, ou o seu enfraquecimento para que o ataque do exército ofensor pudesse ser mais eficaz. Então, o que nós encontramos aqui é Samaria sitiada pelos sírios. Versículo 25, houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. A palavra ciclo aqui vem do hebraico e, para que vocês não tenham que fazer muita conta, o equivalente desses valores, tá? A palavra ciclo vem do shekel no hebraico, que representa cerca de 11 gramas, mas para que você não tenha que fazer muita conta, eu fiz uma pesquisa, e só para você entender, antes de mais nada, perceba que a carne que está sendo vendida aqui não é qualquer carne, é carne de jumento, ou melhor, cabeça, na verdade, algo que normalmente não se comeria em tempos normais, mas, diante da escassez, é claro que momentos de desespero vão exigir atitudes desesperadas, mas o autor, ele coloca essa situação para que a gente entenda o tamanho da tragédia que cercava, literalmente, Samaria. E para que vocês entendam esses valores, 80 ciclos de prata por essa cabeça de jumento era o equivalente a 1 ano e meio de um trabalhador normal. Tá? O esterco de pombas, e é interessante para nós, para mim, para minha família que moramos no sul da Ásia, porque ainda hoje, até hoje, se usa esterco como combustível. Então, você vendia a carne e vendia também o combustível para assá-la, para cozinhá-la. Então, só o esterco era o equivalente, amados, a 5 semanas de trabalho de um trabalhador normal ali naquela situação. Então, a gente está falando aqui de uma grande tragédia. Versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, nessas circunstâncias, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: queridos, percebam o desespero. Esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Eu não acredito que a gente consiga entender tamanha calamidade, não é verdade? Muito poucos aqui teriam essa condição. Infelizmente, o canibalismo é algo que não só era parte de algumas culturas, mas muitas vezes é visto em extremas situações. Talvez um dos casos mais celebres é aquele do voo que caiu na Cordilheira dos Andes, na década de 70,
E ali, os poucos sobreviventes que restaram, para continuar esperando pelo resgate, o que eventualmente aconteceu, acabaram comendo carne dos seus colegas que haviam falecido. Então, nós estamos falando de situações que, para todos nós, se não para muitos, ou para a grande maioria aqui, é simplesmente inimaginável. Mas entenda, tente se colocar na posição de alguém que passava por isso. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, versículo 30, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eliseu era o profeta que de Samaria comunicava a mensagem do Senhor. Ele havia sucedido a Elias. E o rei, obviamente, estava extremamente frustrado, para não dizer algo mais forte, com o Deus que ele representava e com seu profeta. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça. Nós estamos falando de Jorão, o rei da época, que era filho de Acabe, muito conhecido por alguns dos seus pecados, mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperarei eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Novamente, ainda estamos falando de uma inflação muito alta, mas diante daquelas circunstâncias era algo inimaginável. Também não dava para acreditar, a ponto do capitão responder. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E aqui termina o versículo 2. E é aqui que começa a história dos 4 leprosos. Essa é a situação. Amados, a lepra é uma doença, mas por milênios era uma doença extremamente apavorante para os seres humanos. A sua causa foi somente descoberta no século XIX por um cientista norueguês chamado Hansen, daí ela hoje ser conhecida como hanseníase, e o tratamento da lepra só foi desenvolvido no século passado. Então, pela maior parte da história da humanidade, pessoas com lepra precisavam ser escanteadas, precisavam ser concentradas em lugares distantes de onde habitavam a maioria dos habitantes, né? Dos cidadãos de qualquer cidade, de qualquer país. E assim era com esses leprosos. Eles eram alimentados, na verdade, pela população. Eles não podiam trabalhar, eles não poderiam comercializar, eles não poderiam se misturar para que a doença não se propagasse, porque era contagiosa. Então, aqui nós temos esses 4 marginalizados numa situação, pensem, lembrem, com uma cidade sitiada por trás e o exército inimigo na frente. Com o sítio, a população que os alimentava foi impedida de alimentá-los. E aqui eles se colocam, então nós vamos ler versículo a versículo, nessa situação que nós começamos lendo. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui,
também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Havia lógica na palavra deles, não é verdade? Eles pensavam na hipótese A de ficar parados, sentados e ali morreriam, na hipótese B de entrar na cidade e ali morreriam também, e restou a hipótese C, que pelo menos não tinha ainda um fim em vista. E eles resolveram, então, arriscar, buscar essa possibilidade. No versículo 5, a gente vê que eles se levantam ao anoitecer, algo comum entre os leprosos que transitavam ao anoitecer, tentando esconder suas feridas, também quando poucos estavam pelas ruas. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. É interessante notar que eles tomaram a iniciativa, foram corajosos, se levantaram, né? Fico imaginando, como eles mesmos, como a gente pode ver nas suas próprias palavras, fico imaginando o que se passava na cabeça deles, indo ao encontro do inimigo. Certamente eles precisavam de coragem para isso. E é interessante porque eu vejo semelhança nesse conceito de coragem e até fé, com o conceito que a gente vê sendo desenvolvido nas Sagradas Escrituras e na economia do Deus Todo-Poderoso. Porque, ao contrário do que muitos de nós podemos pensar, fé não é a ausência de dúvidas, mas é a determinação de seguir em frente apesar das dúvidas. Então, engana-se aquele que acha que alguém cheio de fé é alguém que tira de letra as situações porque tem tanta confiança em Deus que sabe que, no final das contas, alguma coisa vai acontecer. Isso é problemático quando a gente olha para os personagens bíblicos que são colocados diante de situações onde eles mesmos não conseguem responder. Sim, eles descansam no Senhor, mas sem responder às perguntas que vêm à sua mente e ao seu coração. Então eu vejo semelhança desses leprosos com esses personagens, pelo menos alguns desses personagens bíblicos, que modelaram esse conceito de fé para todos nós. E ali, no arraial, para surpresa deles, eles não acreditavam no que encontraram. Um arraial vazio, mas como? A cidade estava sitiada. O arraial vazio, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. A batalha é de Deus, queridos. De uma maneira ou de outra, a batalha do povo de Deus recai sobre os ombros do Criador. Nós não sabemos exatamente o que houve para que aquele exército inteiro... Sabemos que eles estavam assustados, obviamente, mas eu tenho muita curiosidade de saber o que aconteceu para fazer com que soldados treinados fugissem daquela maneira, deixando para trás seus pertences, seus valores, seus cavalos, jumentos. E aí chegam aqueles leprosos. E o versículo 8 do capítulo 7 diz que, chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram. Primeira coisa que se faz quando está com fome, quando está vindo de um sítio, não é verdade? E beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Ainda estavam duvidosos, talvez, do que aconteceria. Ainda temiam serem encontrados, talvez. Escondiam aquilo que eles obtinham. Talvez, com o passar do tempo e percebendo quão fácil a situação estava, porque eles continuaram a esconder, até o versículo 9, quando algo de muito especial acontece.
até o versículo 9, quando a narrativa bíblica nos descreve que então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Como resultado da batalha vencida pelo Senhor dos Exércitos, aqueles leprosos, seres marginalizados, encontraram um tesouro e usufruíram daquele tesouro. Mas, eventualmente, eles perceberam que aquele tesouro era bom demais para ser mantido somente entre eles. Na verdade, o tamanho daquele tesouro era o suficiente para alimentar toda a população de Samaria, que continuava achando que estava sitiada, quando, na verdade, o Deus dos exércitos já havia vencido a batalha. Eles perceberam que não faziam bem. Era dia de boas novas. E essas boas novas precisavam ser publicadas, professadas, proclamadas. Fico lembrando de um ditado árabe que diz que o maior pecado do deserto é achar água e não contar para o mundo. Que bom! Algo aconteceu no coração daqueles leprosos que fez com que eles entendessem que o tesouro que eles haviam encontrado como resultado da batalha que Deus havia lutado era suficiente para abençoar muitos. E por isso, conta o versículo 10, que eles voltaram, vieram, pois, e bradaram, perceba, bradavam. Eles bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Eles cumpriram o seu dever como comunicadores. Bradavam, proclamavam as boas novas. Como nós vamos ver, pessoas reagem diferentes às boas novas, mas aqueles leprosos fizeram o que sabiam diante de Deus estava certo. Bradavam, proclamando as boas novas. Os porteiros também reproduziram, diante de tamanho desespero que a gente viu em Samaria, os porteiros, qualquer esperança de solução devia ser bem-vinda, né? E os porteiros, diz o versículo 11, então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Mas como sabemos, a reação de diferentes pessoas às boas novas varia. Nem todos reconhecem as boas novas como boas novas. E esse foi o caso do rei de Samaria. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Ele achava que era uma emboscada. E eu sinto dizer, infelizmente, eu entendo o que é isso. Eu trabalhei evangelizando muçulmanos, literalmente, como a gente diz aqui no Brasil, catucando onça com vara curta. E a gente orava, diante da nossa proclamação, do nosso testemunho, a gente orava para qualquer um deles ter algum interesse. E não foram muitos, mas os poucos que demonstravam interesse, faziam com que o meu coração pensasse: Senhor, é interesse legítimo ou é algum tipo de emboscada? Então eu reconheço a tendência humana de muitas vezes não entender as boas novas como boas novas. Graças a Deus, naquele palácio, um dos servos do rei tomou uma atitude diferente. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. Ele insistia com o rei.
Pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Ele queria testar as águas. Ele não queria deixar aquela oportunidade passar sem saber, sem investigar se o que falavam o porteiro, os leprosos, se aquilo era verdade. Bem, o rei autorizou. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Era verdade. Era verdade. O texto continua, e nós vamos agora ler pela primeira vez o que é que acontece depois disso. O texto continua mostrando como a profecia de Eliseu se cumpriu. Diz o versículo 16 em diante, até o 20 nós leremos: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Queridos, há vários paralelos que nós podemos traçar, não somente com a missão de Deus, a missão que continua a se desenvolver e a se desenrolar até hoje, mas também com o nosso papel dentro dela. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a batalha, ela não só é do Senhor, mas só Ele pode vencê-la. E eu quero dizer para vocês que sim, nós vivemos em tempos de boas novas, porque a maior batalha da história, ela foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando nós pensamos, falamos, estudamos a missão de Deus, nós precisamos entender o nosso papel no meio dela. E é muito interessante, porque como nós vimos, Deus não precisa de nós para vencer a batalha. Mas tem algo na sua economia, no seu modo de pensar e no seu desejo para com o seu povo, que faz querer usar pessoas marginalizadas, desqualificadas, como eu e como você, para comunicar que essa batalha foi vencida. Vai haver um momento onde não vai haver mais essa necessidade. Por quê? Porque nós vivemos, esse mesmo tempo de boas novas, é um tempo onde nós vivemos o reino que foi inaugurado pela primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e há de ser plenamente estabelecido pela sua segunda vinda. E depois disso, depois que o seu povo estiver agora no novo céu, numa nova terra, em corpos glorificados, colocado diante do Cordeiro para viver a eternidade, acabou missões. Não precisaremos mais. Então, a missão da igreja é algo temporário. Mas perceba que é muito mais do que um dever, do que uma responsabilidade, é principalmente um privilégio. O anúncio das boas novas. Além de ser um privilégio, é um grande mistério, porque como nós, que não podemos vencer a batalha, de repente passamos a ser elementos de restauração e de redenção. Esse é um mistério que o apóstolo Paulo fala, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, e eu quero que você abra lá para poder acompanhar, porque há muita beleza, há muita poesia inspirada nesses versículos. Aqui está esse privilégio que nos é dado. 2 Coríntios, capítulo 5, nós leremos os versículos 18 até o 20.
Diz o apóstolo Paulo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Perceba, mas não fica aí. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, esse mesmo Deus que nos atrai para si através do seu Filho, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, falando de um outro paralelo daquela passagem. Nós, leprosos espirituais, não achados dignos, mas que somos, de alguma maneira, encontramos graça nos olhos do Deus Criador, e se assim acontece, somos atraídos para o reino do Filho do seu amor. Mas não fica só aí. Porque esse que nos reconciliou através do seu próprio Filho, ele nos dá também o ministério da reconciliação. Agora, nós somos atraídos para o seu reino, hoje, na nova aliança, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas jamais foi simplesmente para sermos meros espectadores. Ele nos atrai para si, para sermos seus agentes. Continua no versículo 19, o apóstolo Paulo dizendo: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, que privilégio, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meu Deus, a nós, leprosos espirituais, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, é com muita alegria que a gente lê esses versículos entendendo essa responsabilidade. Talvez você precise ler mais durante a semana para poder perceber o privilégio que nos cabe aqui, sermos embaixadores em nome de Cristo. Não conheço todos vocês a fundo para entender na porta de que cidade você está. Mas se você está aqui, você conhece o Senhor Jesus, eu posso lhe dizer, mesmo sem conhecer a sua vida, que você tem uma responsabilidade. Se você foi trazido para o reino do Filho do amor de Deus, você tem uma responsabilidade, como aqueles leprosos tiveram, de anunciar as boas novas. Se você realmente conhece Jesus, você encontrou um tesouro. E esse tesouro, ele é grande demais, ele é poderoso demais, ele é belo demais, para ser retido no seu coração, ou na sua casa, ou na sua bolha. Esse tesouro precisa ser anunciado àqueles que estão sitiados, famintos espiritualmente, desesperados, fazendo todo tipo de aberração, porque não veem esperança, porque não conhecem as boas novas, porque não sabem que a guerra foi vencida. Ele tem vencedor. Ele chama-se Jesus Cristo. E somos nós que precisamos anunciar. Queridos, no século 21, talvez, no sprint final para a segunda vinda do Filho do Homem, a grande comissão do Senhor Jesus Cristo não vai ser cumprida simplesmente por pastores, missionários ou líderes. A grande comissão precisa ser cumprida por testemunhas, por pessoas como eu e você, como aqueles leprosos, muitas vezes vistos como marginalizados, desqualificados, mas não interessa a nossa condição, interessa o tesouro que nós encontramos. E hoje a igreja tem inúmeras oportunidades de fazer isso. Como agência missionária, nós temos procurado entender o agir de Deus em algumas áreas. Reconhecemos, por exemplo, o ministério da diáspora. A ONU hoje reconhece que em nenhum momento da história houve um maior número de deslocados, um tamanho número de pessoas fora dos seus países ou fora das suas culturas. Hoje,
Em países economicamente desenvolvidos, nós temos inúmeras oportunidades de estarmos alcançando nações que há alguns anos atrás nós precisávamos ir até os seus países ou sairmos do nosso país para poder alcançar. E o Senhor está trazendo essas nações até literalmente a porta da igreja. Hoje nós temos profissionais, o mundo globalizado faz com que haja oportunidade em inúmeros países, profissionais que podem servir de comunicadores, levar as boas novas. Fico lembrando aqui de um casal aqui de Recife que foi contratado pelo governo da Alemanha e que hoje trabalha lá, hoje está legalmente vivendo ali na Alemanha, só que na Alemanha, junto com eles, estão inúmeras etnias, muçulmanos, budistas, hindus. E hoje, como agência, nós estamos tentando entender como podemos trabalhar, não só com eles, que servem como exemplo, mas com talvez centenas, se não milhares, de brasileiros que saem daqui buscando emprego, mas que podem, além de ganhar a vida lá fora, podem estar comunicando as boas novas do Senhor Jesus a quem talvez nunca escutasse, se eles não estivessem comunicando. Vivemos tempos de boas novas. E a minha oração para essa igreja, já entendendo e reconhecendo o envolvimento que essa igreja hoje tem com missões, mas também reconhecendo o potencial que essa igreja tem para ainda ser desenvolvida. A minha oração é que o Senhor possa nos ajudar a entender não somente a nossa condição, mas também o nosso privilégio, o tesouro que nós encontramos, o tesouro que não pode ser guardado simplesmente nos nossos corações, mentes, e que precisa ser comunicado para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja espalhado por essa terra. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe essa amada igreja, essa querida congregação. Deus abençoe.